Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se seria pecado deixar de buscar tratamento médico caso você fosse diagnosticada com uma doença grave, incurável, e deixar então de se tratar para poder ir logo para a presença do Senhor. Bom, Paulo tinha o desejo de partir, estar com Cristo, mas ele também sabia que era importante continuar aqui por mais tempo por causa dos irmãos. Ele não era egoísta, querendo resolver apenas o seu problema. No caso dele, não havia diagnóstico de alguma doença incurável e mortal, mas as perseguições, as prisões, as torturas pelas quais ele passava, faziam com que ele estivesse ciente de que o Senhor poderia tirá-lo do mundo a qualquer momento, como acabou fazendo depois por decapitação, segundo pelo menos os relatos da tradição cristã. Eu entendo que o cristão deva buscar sempre que possível tratamento médico. Cuidar bem do corpo equivale a cuidar bem do templo do espírito. E nós não deveríamos querer causar danos ou deixar de fazer a manutenção deste templo, que é o corpo. Na prática, existem muitas razões para alguém não buscar tratamento, como a impossibilidade por falta de recursos financeiros, o sofrimento causado por tratamentos que são sabidamente incapazes de curar. Às vezes a qualidade de vida vai ser tão ruim para a pessoa que está doente de forma incurável, que é melhor então ter alguma qualidade de vida nos últimos dias. E outras razões também, principalmente nesse tempo de avanços médicos, né, que você pode manter uma pessoa viva estando já praticamente morta. A minha mãe foi diagnosticada com câncer e ela partiu para estar com o Senhor 6 meses depois do diagnóstico. Ela era convertida a Cristo. Mas mesmo assim, ela buscou todos os tratamentos possíveis, até ao ponto em que percebeu que os tratamentos estavam apenas prolongando o seu sofrimento, porque ela já tinha no seu corpo a sentença de morte. Aí um dia, enquanto eu ajudava para colocá-la numa maca no elevador, para colocar a maca no elevador, é difícil, você tem que inclinar a maca, a pessoa amarrada, para poder os enfermeiros levá-la na ambulância, né, que estava esperando para transportá-la até uma sessão de radioterapia. Aí ela deu um basta, ela decidiu parar com tudo, pediu que os enfermeiros tirassem do elevador a maca, levassem de volta para sua cama, no seu apartamento, porque a quimioterapia e a radioterapia não estavam combatendo a doença, apenas fazendo ela sofrer mais e mais e mais, além do consumo de morfina, que ela estava tomando agora, para a dor do câncer, porque o câncer já tinha se espalhado pelos ossos, não tinha jeito, não tinha cura. Então, eu e minhas irmãs demos total razão à minha mãe. Aí ela sobreviveu mais alguns dias, tomando apenas medicamento para a dor, mas ela estava consolada, ela estava tranquila, ela estava segura da sua partida para estar com Cristo. Um dia, ela até apontou para a janela do quarto, de onde da cama ela via a janela aberta, ela viu as nuvens do céu, ela apontou e falou assim: meu filho, o Senhor virá dali para me buscar. Você vai o quê? Falar o quê da pessoa assim? 2 dias antes de ela partir, ela deu instruções a nós, filhos, de onde estavam os documentos, as coisas que tinham que resolver e tudo mais. Aí ela pediu para minha irmã mais velha abrir a porta do guarda-roupas, que ficava bem em frente à sua cama, que dava para ela enxergar. Aí ela apontou o vestido que ela gostaria de vestir no funeral. Assim, tranquila. Na véspera da partida, eu liguei para um cliente meu que já tinha reservado hotel, buffet, tinha organizado tudo para um treinamento de 2 dias num hotel em São Paulo. Aí eu expliquei a minha situação, falei: amigo, minha mãe está prestes a falecer, eu vou estar aí no treinamento com o coração na mão e eu fico feliz por ele ter compreendido. Ele adiou o evento para o mês seguinte e minha mãe acabou partindo justamente no dia em que eu estaria lá em São Paulo dando esse treinamento. No dia da partida dela, quando ela já estava mais em coma do que qualquer outra coisa, apareceram alguns pentecostais convidados por uma empregada da minha mãe que eles queriam a todo custo entrar no quarto para orar. O líder deles estava: não, porque nós viemos orar para ela ser curada. Como eu já sabia que eles iam promover uma gritaria no quarto, eu não permiti. E eles não gostaram nem um pouco. Se quisesse orar, que orasse em outro lugar. Por que ela tinha que entrar no quarto para orar? Eu tentei explicar que ela estava morrendo. E um deles ainda quis discutir comigo.
que Deus podia curar, que precisava ter fé, e todo aquele discurso de quem não se conforma com o fato de que todos nós, cristãos ou ateus ou pagãos, adoecemos e morremos quando chega a hora. Não tem o que fazer. A insistência do rei Ezequias para Deus postergar a sua morte, o que Deus até ouviu a sua oração, dando-lhe mais 15 anos de vida, só lhe trouxe desgraça. Você pode ler a história toda em 2 Reis, capítulo 20. Nesse período de sobrevida, Ezequias se exaltou das riquezas que Deus lhe havia dado, mostrou tudo para o inimigo, que anotou bem na sua agenda, para poder invadir Jerusalém e catar tudo depois, conforme o profeta Isaías tinha previsto para Ezequias. Olha a passagem. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram ele em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. 2 Reis 20, 14 e 18. Convidou bandido para sua casa. Isso aconteceu no período de 15 anos de vida estendida, que Ezequias tão desesperadamente pediu a Deus, e Deus deu. Melhor não tivesse dado. Além disso, foi também nesse período de sobrevida do rei Ezequias que ele teve um filho, Manassés. E esse filho viria a ser um rei tirano e cruel, como nenhum outro. Manassés desfez todas as obras de Ezequias. Ezequias tinha sido zeloso em limpar o reino dos ídolos pagãos. Manassés voltou a instituir adoração a falsos deuses, a demônios, chegando até a colocar um ídolo dentro do templo de Jerusalém, do templo de Deus de Jerusalém. Manassés sacrificou o seu próprio filho a Moloque, ao falso deus Moloque, queimou o seu filho. Queimou vivo o seu filho, porque era assim que se sacrificava a Moloque. E felizmente, Ezequias não viu isso acontecer com seu neto, porque Ezequias já tinha morrido. Muitos cristãos pentecostais parecem não se conformar com o fato de que ainda vivemos num corpo suscetível ao pecado, à doença, à morte. Aí eles acabam fazendo com que irmãos doentes, em estado terminal, se sintam culpados da sua doença. Uma família que eu conheci na minha cidade perdeu o pai para o câncer e, como eles frequentavam uma igreja pentecostal, foram perguntar à pastora a razão do homem ter morrido. Apesar de todas as orações, as campanhas que a pastora fez por ele. Sabe qual foi a resposta da mulher para a família? Ele morreu porque não teve fé para ser curado. Se tivesse fé, teria sido curado. Se isso não é crueldade, eu não sei mais o que é crueldade. Diante da morte iminente da nossa mãe, eu e minhas irmãs combinamos de não fazer espetáculo no momento em que ela estivesse partindo. Nós ficamos todos ao redor da sua cama, em silêncio, disfarçando os soluços para ela não escutar. Nós sempre nos lembrávamos da história que ela contava de quando ela era adolescente e perdeu sua mãe, ainda nova. Ela estava ao lado do leito de morte da sua mãe, que estava consumida pelo câncer. E em um determinado momento, a sua mãe abriu os olhos e disse para ela: Ruth, pare de orar, eu quero partir. Nós lembrávamos disso. Choros, gritos, orações desesperadas e toda a arruaça que alguns costumam fazer ao lado do leito de um moribundo só prolonga o seu sofrimento. É sabido que a pessoa tenta se apegar à vida usando as últimas gotas de energia do seu corpo, quando deveria estar descansando já, esperando o Senhor para levá-lo ao paraíso, como ele prometeu a um malfeitor arrependido. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Você teria coragem de, naquele momento, dizer ao malfeitor: deixa disso, rapaz, Jesus não está falando sério, se esforce para viver até amanhã, ou depois vou orar por você, para que você não morra. Ele já tinha a promessa do Senhor de encontrar com o Senhor.
Quando minha mãe deu o seu último suspiro, nós aguardamos passarem os espasmos do seu corpo, que é normal acontecer, dá umas tremedeiras, assim, parece que a pessoa volta a respirar, mas na verdade não é isso, é espasmo, né? São movimentos involuntários dos músculos. Aí quando parou, aquilo sossegou, o meu cunhado abriu a Bíblia, leu um salmo e orou, agradecendo, orou não por ela, porque ela estava salva, nós ali, essa oração por nós. Agradeceu pelos anos de vida dela, pela família que ela criou, pedindo também por consolo agora pelos que ficavam ali. Aí, sim, nós choramos à vontade, porque foi dada a largada para o choro, que não ia atrapalhar emocionalmente minha mãe na hora da sua partida. Mas agora, voltando à sua pergunta, se seria pecado deixar de buscar tratamento médico caso você fosse diagnosticada com uma doença grave, para que você pudesse então ir logo para a presença do Senhor, me vem à lembrança aquele versículo de Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a resposta depende de vários fatores, como você viu no caso da minha mãe. O melhor mesmo é ter a disposição dupla de Paulo de querer ir para o Senhor, mas de querer ficar para o bem dos irmãos. Paulo escreveu, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Filipenses 1, de 20 a 26. A medicina moderna criou áreas cinzentas em que ficamos sem saber o que dizer, porque hoje é possível manter um corpo funcionando mesmo depois da morte cerebral. Então, cabe ao cristão orar a Deus buscando por sabedoria, para saber até onde, até que ponto vale a pena se submeter a tratamentos agressivos que possam também causar danos a essa pessoa, ao mesmo e a esse mesmo templo, né, que nós devemos cuidar bem. Então, de repente, o tratamento acaba agredindo mais o templo do Espírito do que deveria. Como diz o ditado, no momento em que o molho fica mais caro que o peixe, né, ou seja, no momento que nós mantemos uma situação de dor, sofrimento e alto custo só para viver alguns dias ou meses, pode ser que nós estejamos sendo como Ezequias, quando se desesperou com a notícia de que o Senhor queria levá-lo. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ai, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis 20, de 1 a 6. É preciso também considerar que muitas vezes a família investe o que tem e o que não tem para prolongar artificialmente a vida de alguém que já foi salvo por Cristo e só deseja partir para estar com Ele. E aí a família fica depois sem recursos para prover o necessário para os que ficam, para os que ficaram aqui. Talvez você me diga aquele ditado, enquanto há vida, há esperança. Foi justamente o que disse, a frase que disse aquele obreiro pentecostal que insistia em entrar no quarto da minha mãe para orar. Não se pode deixar de considerar que tudo o que acontece com cada um de nós não tem a ver só conosco, mas serve também de testemunho para as pessoas que nos cercam. Portanto, do mesmo modo como uma cura que encontramos na Bíblia servia para dar testemunho do poder de Deus, uma não cura também servia para dar testemunho. Quer um exemplo? Lázaro, que Jesus não foi curar quando ele estava doente.
O cego de nascença que tinha vivido em trevas grande parte da sua vida. O apóstolo Paulo, que viveu durante anos tendo de suportar seu espinho na carne. Timóteo, que sofria de uma enfermidade do estômago, para a qual Paulo não enviou qualquer tipo de lenço milagroso, mas mandou que Timóteo tomasse vinho. E Paulo também deixou doente Trófimo em Mileto, sem curá-lo. E mais uma vez, Ezequias, esse é um exemplo bom para você, que insistiu por mais tempo de vida e foi justamente isso o seu desastre. Uma vez minha mãe disse a uma amiga, enquanto ela falava de Jesus para essa amiga, ela disse, se a vida nesse mundo fosse perfeita, ninguém iria querer morar no céu. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.